Bom dia, feliz sábado para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Chá das Alines. Estamos aqui com um episódio 65. Maravilha, amei o tema. Esse pilarzinho, né? É o meu queridinho que eu preciso, né? Sempre estar ali, né? Então a palavra do Senhor é muito mais que bem-vinda, né? Ali nas áreas onde a gente tem aquela certa dificuldade, mas não é dificuldade, né? É só uma habilidade um pouquinho menor, digamos assim. Mas vou deixar você dar bom dia e trazer esse episódio maravilhoso, Line. Bom dia para você. Bom dia, Aline. Bom dia para vocês que estão aqui com a gente. Ótimo sábado para vocês. Nós já estamos aqui, olha, com o nosso chá na mão. Tô com meu semana passada, acho que foi semana passada, não, outra semana eu trouxe um chá de hibisco e hoje eu falei, vou fazer de novo, que eu gostei, está no meu chazinho vermelho, acho bonito assim, né, a corzinha dele no copo de vidro. E com certeza você deve estar com gengibre, limão. Hoje hoje eu estava no automático, né? Então não quis fazer escolha nenhuma, só fui no que já gostava e acabou. E qual que é o seu sabor? Limão com gengibre. Limão com gengibre, já lá, ó, tá vendo? Não, porque às vezes você traz um capim santo, então às vezes tem uma mudança ali, né? Eu tô muito no peppermint, né? Na menta, agora eu comprei esse aqui de hibisco, então o da canela às vezes também, muitas vezes, né? Tomando ali um canela. E vocês que estão aqui com a gente, qual é o chá que vocês gostam de tomar? Conta aqui pra gente, você gosta de chá, você não gosta? Se você acompanha a gente ali tomando um cafezinho, né? Mas uma coisa vocês não podem esquecer de papel e caneta na mão, né, Aline? Tem que ter papel e caneta para esse momento, esse devocional, que a gente sempre traz alguma coisa que com certeza vai impactar a sua vida, impactar a sua empresa, sua família. Então, não deixe de anotar, porque quando a gente anota, a gente aprende mais, né? Quando a gente só escuta, daqui a pouco a gente lembra que era algo muito bom, mas não consegue lembrar os pontos que a gente tem que pôr ação. E uma coisa que eu sempre penso, Aline, é que, e uma coisa que eu faço, né? Ao invés de anotar tudo que a outra pessoa está falando, anote aquilo que você sente que tem que mudar em você, na empresa, né? Um insight que você teve. Isso é que é mais importante, é isso que vai fazer a diferença. Né? E hoje, como você falou, hoje é pilar financeiro, né? Que é um pilar que eu gosto muito de falar, eu fico confortável, né? Quando é um pilar financeiro. Tem alguns outros pilares que eu falo, mas eu fico um pouquinho assim, receosa de será que eu vou conseguir trazer algo realmente que vai agregar valor, que eu estou entendendo bem do assunto, mas o pilar financeiro é um pilar que não tem jeito, sempre me chama atenção, né? Quando eu vou ler alguma coisa, vou buscar, me chama atenção. E o título que eu coloquei para hoje é O Lucro Não É Ganância, né? E eu quero hoje, nesse episódio, Aline, quebrar uma crença, né? Uma crença que a gente aprendeu por muito tempo na igreja, né? Mesmo que né? A gente não tem que ficar procurando dinheiro, indo atrás de dinheiro, que dinheiro é a raiz de todos os males, né? A Bíblia não fala isso, né? Que é o amor ao dinheiro, mas às vezes a má interpretação, então a gente cresce com aquela crença encravada dentro de nós sobre o dinheiro, e hoje a gente quer quebrar aqui essa crença, né? Então, eu gostaria de começar aqui com uma pergunta para você, Aline, uma pergunta para vocês que estão nos ouvindo, tá? Se a sua empresa fecha as portas hoje, por falta de lucro, né? Não tem lucro, ela vai fechar a porta. Quem vai ganhar com isso? Quem ganha com isso? Ali, a sua empresa fechar as portas por causa de lucro, quem vai ganhar com isso? Wow, good question. Né? Ninguém ganha com isso. Absolutamente ninguém vai ganhar com isso. Por que ninguém vai ganhar com isso? Porque se a nossa empresa fecha as portas, porque a gente não está conseguindo ter lucro, a nossa vida financeira vai cair, né? A nossa vida financeira vai ter um impacto, vai impactar a nossa família. Então, não vai ser bom para a gente, não vai ser bom para a nossa família, não vai ser bom para quem trabalha para a gente, porque a gente tem, né, nós temos colaboradores que precisam desse salário, é esse salário que, né, tem ajudado ali sustentar também a renda familiar. Então, não vai ser bom para o colaborador, não vai ser bom para o nosso cliente, porque a forma como a gente entrega a nossa solução é única, né? Cada pessoa tem uma empresa, pode ter várias empresas do mesmo setor, mas a minha forma é única e eu me conecto com um certo tipo de cliente. Então, esse cliente que eu me conecto e que vai conectar comigo no futuro, ele vai perder com isso,
né? Também a igreja que a gente faz parte vai perder porque a gente contribui ali, ou numa obra de caridade que a gente faz, né? Se a gente quebrar aquela... Por exemplo, eu ajudo as crianças, uma aldeia lá na África, né? Então, aquela vai prejudicar esse dinheiro que eu mando para a África para ajudar ali, porque se a minha empresa quebra e eu não tenho condição, vai prejudicar lá também, né? Vai prejudicar o sistema financeiro do país, porque a nossa empresa contribui para o sistema. É muito pouquinho, mas contribui. Né? A gente contribui para o sistema, a gente contribui para a cidade, para a nossa comunidade. Então, muita gente vai perder com isso se a nossa empresa quebra. Então, não é bom para ninguém que a nossa empresa quebre. Então, por isso que hoje eu quero estar trazendo aqui para vocês sobre lucro, que lucro é importante, sim, né? E algo que eu queria já trazer aqui desde o começo, Aline, que é algo que eu estava meditando hoje de manhã, quando eu estava pensando aqui nesse episódio, foi uma coisa que, né, Deus começou a me lembrar de coisas na Bíblia que encaixa nisso aqui, né? Tem um versículo na Bíblia que fala que Deus é o dono de todas as coisas, né? Deus é o dono de tudo. Tem um versículo que ele fala assim: minha é a prata, meu é o ouro, meu é o gado que está nas montanhas. Tudo pertence a Deus, tudo pertence a Deus. E aí, então, assim, até a nossa empresa, a nossa vida, tudo também pertence a Deus. Se tudo pertence a Ele, tudo pertence a Ele. A nossa empresa não pertence a nós, ela pertence a Deus, né? E tem um outro versículo na Bíblia hoje também que Deus estava me lembrando, é que tudo que a gente vê no universo, na Terra, tudo é Deus que sustenta tudo. Né? Quando a gente olha para o universo, a gente olha para os planetas, como que os planetas se movem perfeitamente, né? Como que as estrelas estão bem colocadas, a Lua, o Sol, o planeta Terra, o sistema solar, como que as coisas aqui na Terra funcionam tão perfeitamente, né? Como que tem a chuva para aguar, aí depois tem um vapor que sobe, aí forma a chuva de novo, é tudo tão perfeito. E a Bíblia fala que tudo isso só acontece perfeitamente porque Deus é que sustenta tudo. Se ele para de sustentar, tudo entra em caos. Né? Então, Deus sustenta tudo. Então, quando eu penso no lucro da minha empresa, quando eu penso no meu negócio, o meu negócio faz parte desse sistema de Deus sustentar tudo. Porque o sistema econômico da Terra também foi criado por Deus. Deus criou o empreendedorismo para o sistema financeiro da Terra rodar. Então, nós que empreendemos, Deus criou isso. E se Deus criou, é para a gente ter o lucro para o sistema rodar. Para a gente poder estar sustentando famílias, para a gente abençoar ali na igreja, para a gente abençoar o pessoal lá na caridade, fazendo caridade, para a gente poder pagar a polícia, para poder fazer a segurança, né, o pessoal que limpa as ruas, né, todo esse sistema financeiro foi criado por Deus. Então, a nossa empresa faz parte disso, e Ele é o dono disso, né? E Deus é o dono de tudo isso. Então, é isso que eu quero trazer hoje, né? Que a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso. Já quero que vocês coloquem isso em mente, né? Como que tudo foi criado por Deus e a sua empresa está no sistema que Deus criou e que Ele está sustentando tudo. E a gente vai ver agora nesse texto um pouquinho mais de como que Deus sustenta tudo isso, né? Como que nós somos importantes nisso aí. Então, a gente vai estar lendo alguns versículos que eu separei hoje. Geralmente eu separo 1, 2. Hoje eu separei alguns, né? Para a gente poder estar lendo, mas é uma história que a gente precisa entender para a gente poder destrinchar mais esse assunto hoje aqui sobre o lucro, tá? Tá lá em Gênesis, no capítulo 30, alguns versículos do capítulo 30 e alguns versículos do capítulo 31. Gênesis 30, de 31 a 34, e o Gênesis 31, de 7, 8 e 9, e o versículo 42. Você pode ler para a gente, Aline? Posso sim. Então, vamos à primeira parte. Gênesis 30, 31 a 34. Disse Labão: que te darei? Respondeste Jacó: não me darás nada. Se me fizeres isto, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros. E isto será o meu salário. Gênesis 31, 7 a 9. E Jacó tomou varas verdes de álamo e descansou nelas riscas brancas. E pôs... Ele descascou, né? Descascou, eu falei assim, não, tá errado, desculpa. Eu vou retomar esse versículo.
A Jacó tomou varas verdes de álamo e descascou nelas riscas brancas, e pôs estas varas diante dos rebanhos nos bebedouros, e concebiam os rebanhos diante das varas, e produziam animais malhados e salpicados. Ah, Jacó. Versículo 42. E Jacó disse: Vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes, mas Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Assim, Deus tirou o gado de vosso pai e me deu? Na Bíblia, geralmente usa essa exprão, me modeu a mim. Me deu a mim. Ah, diferente. Eu não leio, eu não leio essa tradução. Eu passei a ler essa tradução, que é a ARA, que é a Almeida Revista Atualizada, porque eu estava pesquisando e falou que essa é a mais próxima do hebraico, essa versão. Alguns anos atrás, quando eu estava na Igreja Brasileira, que eu usava a Bíblia em português, eu usava a Almeida. Ah, tá. Então, quando eu leio o Velho Testamento, eu gosto de ler nessa versão, que é a ARA, né? ARA, que é porque ela é a mais próxima do hebraico, da tradução hebraica, do que as outras vai mudando muito para a gente entender no português, e acaba que não fica daquele jeitinho, né? E vamos aqui. Recentemente eu li Gênesis, então tá bem fresquinho esse texto na minha cabeça. Então tá ótimo. Olha aqui, vamos encaixar esse texto aqui, então, no que a gente vai falar hoje sobre o lucro, né? Lucro não é ganância. Então, eu vou pegar esse texto agora e a gente vai ver algumas características de Jacó nesse texto que a gente pode aplicar para a nossa vida como empresárias, né? Como empreendedoras. A primeira coisa é a postura de mordomo que Jacó tinha, né? Então, Jacó, ele trabalhava para o sogro dele. Então, no começo, o sogro dele era o patrão. E depois passou a ser um sócio, porque Jacó mudou a forma dele de receber, né? Então, o Labão, né? A gente sabe que Jacó trabalhou 14 anos pelas duas esposas, né? Então, a gente conhece a história. Labão enganou, tal. Acabou que ele trabalhou 14 anos. E o que aconteceu? Deus abençoou muito Jacó. Ele foi muito abençoado, e não foi só porque Deus quis abençoar, vai ter umas características que a gente vai entender por que Deus abençoava Jacó. Então, Deus abençoou muito Jacó, e Labão começou a perceber que ele tinha muito lucro, porque Jacó estava gerenciando tudo, ele estava cuidando de tudo. Quando venceu os 14 anos, Jacó já estava com a família grande, e ele pensou, agora eu quero construir coisas para mim. E aí ele falou com o sogro dele, que agora eu vou embora e vou começar a construir a minha vida. E o sogro dele não quis deixar ele embora de jeito nenhum, né? Por quê? Porque a fonte de lucro dele praticamente não podia ir embora. Porque ele tinha o rebanho, tinha tudo, mas quem sabia fazer o negócio dar lucro era Jacó. Então ele não queria deixar. E aí Jacó falou, tá bom, eu posso até ficar, mas eu não vou querer salário mais. Por quê? Labão mudou o salário dele 10 vezes. Né? Ele sempre tentava, quando ele via que Jacó estava beneficiando, ele ia lá, mudava, ele ficava só mudando. Acabou que ele mudou 10 vezes o salário de Jacó. Só que Jacó falou, ok, eu não quero mais trabalhar então eu não vou ser funcionário seu mais. Se você quer tanto que eu fique, agora eu vou ser sócio. Aí ele falou, eu vou fazer o seguinte, e Jacó sabia que o sogro dele era um cara desonesto, né? Então Jacó não usou de astúcia, né, em cima dele, não. Ele foi lá e falou assim, olha, eu vou pegar essa parte do rebanho que era o menor, né? O que Jacó escolheu para ele era o que menos tinha ali no rebanho, que eram as ovelhas que ele fala aqui, que é aquela salpicada lá, né? A malhada, né? Salpicada, malhada e todo negro e cordeiro do rebanho. Isso vai ser meu salário. Então, tipo, as branquinhas, as outras que era a maior parte, ficou com Labão. As que eram pouco, ficou para ele. Então, por isso que Labão aceitou. Labão aceitou porque ele falou, essas aqui é as que reproduz menos, essas aqui são as mais fracas, são as que dá menos. Então, tá ok, isso aqui é o salário dele, né? Por isso que Labão aceitou. E aí, o que acontece, né? Então, o que aconteceu? Jacó foi, com a inteligência dele toda ali, como ele sabia do negócio, ele conseguiu fazer um jeito que ele multiplicou aquela pequena parte e Deus começou a abençoar, ele começou a ter muito resultado e o salário dele passou a ser enorme ali com aquela parte, porque o salário dele agora era uma parte da produção da empresa e não mais um salário fixo ali, né, de CLT, né, que ele tinha. Então, o que a gente pode ver aqui na história de Jacó que é muito interessante para a gente? A primeira coisa, ele tinha postura de mordomo. A gente, né, viu aqui que Labão, ele era
um cara desonesto. Mas mesmo sendo um cara desonesto, Jacó sempre foi honesto naquilo que ele fez. E ele sempre serviu ele honestamente, sabendo que ele não era dono daquilo ali, enquanto ele não era dono. Né? Antigamente, quando ele não tinha uma parte, porque ele não tinha salário, ele dava o melhor dele, é tanto que Labão não queria deixar ele embora. Então, a gente pode aplicar isso como? Nós também não somos donos de nada. Né? Nós não somos donos de nada. Deus é o dono de tudo. E Deus não é um patrão desonesto como Labão. Deus é um patrão honesto. Né? E tudo que a gente fizer com honestidade no nosso negócio, ele vai dar o resultado. Quando a gente não está tendo resultado, é que a gente está errando em algum ponto ali na nossa empresa. A gente está errando em algum ponto na nossa empresa. Por isso que às vezes não está dando resultado. Né? Algum princípio que a gente pode estar quebrando, alguma coisa assim que faz não dar o resultado. Mas a postura aqui, então a primeira postura que a gente tem que ter é a postura de mordomo. Né? Saber que a gente não é dono de nada, a gente está gerindo uma coisa para Deus. Então a gente tem que gerir da melhor forma possível que a gente conseguir gerir com integridade, com excelência técnica, e foi isso que Jacó fez. Então, a excelência técnica, o que ele fez de excelência? Aí vem a segunda característica, ele era competente. Então, ele conhecia profundamente como manejar as ovelhas ali. A gente vê que ele sabia, tanto que ele dava muito lucro para Labão, é porque ele entendia como pastorear ovelhas. E uma coisa interessante também, que ele entendia, é como que funcionava a genética prática da época. Né? Então, na época, uma vez eu estava lendo esse texto, eu comecei a pesquisar, porque meu olho, Aline, vai para as partes mais inusitadas da Bíblia, né? Quando eu li essa história, o que me chamou a atenção? Mas tem base bíblica, tem base científica? Eu falei, tem base científica esse negócio da vara? Se a pessoa descascar a vara, a ovelha olha para a vara, muda a cor dela? Eu fui pesquisar isso, eu queria saber o que negócio é esse, sabe? Então, meu olho sempre vai para umas partes assim, que às vezes ninguém olha, ninguém dá ideia. Mas é o lugar que meu olho bate para poder pesquisar. E eu fui pesquisar uma vez sobre isso, e eu vi que não tem base científica para isso. É uma que acreditava na época, da genética da época se acreditava nisso. Então, ele fez o que eles acreditavam naquela época. E aí, trazendo para os dias de hoje, para a gente poder entender, né? Que a gente fala, será que ele fazia coisa de superstição, que não sei o quê? Não é nada disso. A gente pode ver, por exemplo, na banha de porco e óleo. Né? Antigamente, os nossos avós viviam super bem com a banha de porco. Daí a pouco começou a falar que isso não faz bem para a saúde, o que faz bem é o canola, que é feito lá no laboratório. Aí depois, né, tipo assim, não, essas coisas de laboratório não é bom, né? O que é bom quanto mais natural, melhor. Então a gente passa também até hoje, a gente passa por isso. Tem coisas que se acreditam ser o melhor e depois descobre que não é. Né? Ovo já foi vilão, depois parou de ser vilão. Então, assim, hoje a gente vê muita coisa que se acredita, mas depois descobre que não é, depois volta. Então, até hoje isso acontece. Na época, né, o que eles entendiam de genética era que se fizesse isso com a vara, dava certo. E olha que... Então, a gente vai trazer isso para a empresa, Aline. Olha que interessante. Jacó era um cara que entendia do que ele fazia, então ele trabalhava com ovelha. Ele entendia do negócio de ovelha, e ele entendia da genética da época. Ele estava por dentro, né? Se ele trabalhava com ovelha, ele estava por dentro o que as pessoas falavam sobre genética. Então, como que a gente aplica isso no nosso negócio, né? A gente olha para o nosso negócio que a gente pensa, o meu negócio é esse, o meu negócio é cleaning, meu negócio é construção, meu negócio é pintura, não importa o negócio que você tem. Você entende tudo sobre o negócio? O que está acontecendo hoje? O que o mundo está falando hoje sobre o seu negócio? O que está mudando? O que está se transformando? É isso que Jacó fazia. Ele não ficava preso ali. Ele estava olhando o que a genética da época acreditava para ele poder aplicar ali. Né? Então, é competência. A gente tem que... Era uma característica de Jacó, competência. Uma outra característica dele era uma liderança servidora e pessoas, né? Ele cuidava da família dele, o trabalho dele sustentou a família dele, o trabalho dele trouxe mais lucro para o patrão dele, né? Por anos ele ficou ali. Então, o trabalho dele gerava valor real e depois ele veio colher os frutos disso. Então, uma coisa que ele tinha essa liderança servidora e ele preocupava com pessoas ali também, mesmo sendo um patrão desonesto, mas ele cuidava bem ali do negócio, ele deu a palavra dele que ele ia pagar pelas duas esposas, ele pagou pelas duas esposas, então ele foi honesto ali. E a outra coisa é que ele teve aprovação no lucro dele.
Então, a gente pode ver aqui o quê? O crescimento patrimonial dele, os ativos dele, que eram as ovelhas, cresceu, não foi por exploração, não foi por roubo, mas da multiplicação biológica mesmo. Do jeito que ele cuidava, Deus viu ele tudo que ele fez e Deus deu o resultado para ele, fez com que ele prosperasse. Então, a gente tem até o versículo que ele fala para a esposa dele, né? O seu pai me enganou muitas vezes, mas Deus não permitiu que ele me fizesse mal. E assim Deus tirou o gado do vosso pai e me deu. Quer dizer, o gado no princípio era do pai delas, né? Das esposas dele. Mas a parte que ele conseguiu ser para ele, Deus foi lá e fez aquilo multiplicar grandemente para abençoar ele. Então, tudo que a gente faz com honestidade, que a gente faz com competência, buscando aprender mais da nossa área de atuação, crescendo, Deus multiplica, Deus dá o resultado. E esse é um princípio bíblico, né? Que Deus, ele dá a semente, a gente planta e o resultado vem de Deus. Então, Deus aqui, ele trouxe o resultado. E aí, como que a gente aplica isso mais ainda na nossa empresa? Né? O que eu pensei aqui? Numa pirâmide, né? Num triângulo. Né? A gente pensar nessa metodologia aqui de Jacó, né? De como Deus lidou com tudo isso, né? Lidou, né? Como Deus fez, né, com tudo isso. Cadê a palavra em português que sumiu? E a gente pode aplicar tudo isso nessa pirâmide, né? E nesse triângulo. Que o triângulo é a base mais, hoje em dia, né, é conhecido, né, na geometria, como a base mais sólida que existe, mais sustentável que existe, né, é o triângulo. Então, aqui na ponta do triângulo vem o quê? Vem a mordomia, que a gente tem que pensar. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o quê? Deus é o dono de todas as coisas. A ponta lembra da mordomia. Eu não sou dona de nada. E quando eu vou gerir o meu negócio, eu tenho que ter esse pensamento igual de Jacó. Né? Eu tenho um patrão. Nesse negócio, eu tenho um patrão. A gente brinca na nossa empresa, né, Aline? Né? E a gente tem, sim. O nosso terceiro sócio é Deus. Ele nem é sócio, ele é o dono. Né, dono de todas as coisas. Tudo que a gente faz, toda decisão que a gente toma, a gente tem que estar pensando, porque o nosso lucro, ele não é simplesmente para a nossa, para a gente poder usufruir dos nossos próprios prazeres. Não é isso, né? O lucro é algo muito maior, porque é algo que Deus usa para poder manter a economia da terra rodando, manter a gente pagando bem os nossos colaboradores, como eu falei aqui no começo. Né? Então, Deus é o dono. Toda decisão que eu tomo, eu tenho que pensar nisso. Será que eu estou agradando a Deus com essa decisão? Será que essa decisão que eu estou tomando, eu vou conseguir ter lucro ainda para depois fazer tudo aquilo que Deus pede de mim para fazer? Então, é isso. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso. Deus é o dono de todas as coisas. A nossa mordomia versus a nossa propriedade, né? Que a gente não é dono de nada. Deus é dono de todas as coisas. Então, a gente tem que ser fiel na nossa administração dos nossos recursos. A segunda parte da pirâmide, que é a parte, né, uma parte da base, a gente vai pensar nos nossos clientes e, né, no serviço que a gente presta para os clientes e em quem trabalha para a gente. Né? Nos nossos clientes, por quê? O nosso cliente, quando a gente está pensando em lucro, né, que a gente está falando de lucro hoje, lucro não é ganância, faz parte do sistema que Deus criou. Sim. Então, ele criou um sistema para dar lucro. Então, como é que o nosso cliente nos dá lucro? Né, pensando dessa forma. O cliente, ele só me dá lucro quando ele olha, é tipo mais ou menos com Labão. Labão só deixou Jacó pegar aquela parte das ovelhas, porque ele acreditou que o que ele estava perdendo era muito menor do que o que ele ia ganhar. Uhum. E Jacó aqui é muito melhor do que o que eu vou perder, que essas ovelhas aqui salpicadas, essas malhadas, essas ovelhas pretas aqui. Né? Então, é isso. E o cliente hoje é a mesma coisa. Quando eu dou um preço do meu serviço, por isso é que é importante a percepção de valor, a gente saber trabalhar a percepção de valor do cliente. Porque o cliente sempre vai pagar aquilo que ele acredita que ele está pagando bem menos pelo tanto que eu estou oferecendo para ele. Né? Então, ele tem que pensar, se o trabalho é $100, se eu estou cobrando 100, 200, na mente dele, ele tem que estar pagando bem menos do que ele vai receber. Aí ele vai dar valor àquilo, a percepção de valor do cliente tem que estar alto. Quanto mais alto, maior é o nosso lucro. Então, a gente tem que trabalhar isso com o nosso cliente, né? Por isso que a gente tem que saber fazer uma precificação boa. Né, Aline? Igual a gente ensina ali no MBA, né?
Exato, e essa questão dessa percepção de valor, né, que você está trazendo aí, isso é muito poderoso, né, Aline? Porque não é sobre preço, né? Porque a pessoa, o cliente tem um poder aquisitivo, então não é sobre preço, é exatamente ele entender o valor que você vai entregar. E você pode fazer a melhor limpeza do mundo, se for uma empresa de limpeza. Mas se ele não reconhece, não vê, não sente, não escuta, né, o teu posicionamento não enxerga esse valor de alguma forma, né, não está ali palpável, não, né, visual, nada, como que ele vai acreditar que você vai realmente entregar algo que você está cobrando aquele preço ali, né? Igual a gente, né? A gente acabou de contratar um serviço bem alto, foi o maior investimento que a gente já fez até hoje. Por que a gente tomou a decisão de fazer esse investimento? Porque no futuro a gente acredita que o retorno vai ser muito maior. O retorno que a gente vai ter vai ser muito maior disso do que a gente está investindo. Sim. Por isso a gente investiu. A gente nunca vai investir num negócio que o retorno vai ser menor. Né? Então, então, quando a gente pensa no cliente, no lucro, a gente tem que pensar dessa forma, elevar a percepção de valor do que a gente oferece para o cliente. Isso aí é entender o cliente, né? Saber uma coisa que a gente está desenvolvendo, escutar o cliente, não sair, né, vomitando nele tudo que a gente faz, tudo que a gente entrega, mas escutar. A gente estava até ouvindo ontem, né? Na aula do MBA, né? Uma das nossas alunas falando que não sabe porque o cliente não fechou. E aí, quando ela explicou, né? Aí a gente, a nossa outra aluna que estava dando aula ali, ela falou, né? Falou assim: olha, ele não fechou, não é por causa do serviço, ele não fechou porque o que ele quer é alguém para dobrar a roupa, para lavar, dobrar, e esse serviço você não faz. Então, ela não tinha escutado isso, ela não tinha percebido que a dor do cliente era essa, e não era uma dor que ela atendia. E ela ficou sem entender por que não fechou aquela venda. Né? Então, assim, é tudo isso. Então, é escutar o cliente, como você falou, para poder, porque é você sanando a dor dele que ele vai perceber o valor. E aí você pode cobrar o que você for cobrar, porque a dor dele, ele fala, nossa, o que eu vou pagar aqui vai ser muito menor do que o que eu vou receber. Depois eu vou ter minha casa organizada, eu vou sair, vou chegar, vai estar tudo no lugar, né? Eu vou ter as vasilhas, igual ontem também a Fabi lá na nossa mentoria até falou, né? Ela falou assim, eu tenho cliente que a dor dela é as vasilhas. Quando eu chego lá, ela tem aquele monte de vasilha, ela quer que lava a vasilha. Para ela, não é a casa limpa, é as vasilhas lavadas, né? Então, é escutar, e porque quando a gente escuta, a gente pode cobrar. Essa pessoa, ela paga por hora, e ela paga feliz, mais horas. Por quê? Porque ela entendeu que o que está saindo do bolso dela é muito menor do que ela está recebendo. E uma coisa muito importante também, Line, é a gente entender que tem gente que não enxerga o valor na limpeza. Acha que qualquer limpeza é limpeza. E essa distinção é muito importante para a gente entender quem que é o nosso cliente e quem que não é o nosso cliente. Porque quando a gente começa, ou quando a gente está muito tempo naquela bolinha brasileira que a gente fala, ou naquele amadorismo, acha que qualquer cliente é cliente. E não é assim. Nosso cliente é aquele cliente que compra o nosso valor, não o nosso serviço. Isso aí. Compra o nosso valor, não só o serviço. Nossa, linda essa frase. Fazer um corte. Fazer um corte dela. E nessa mesma ponta da pirâmide está a nossa equipe, né? Acho que é John Maxwell, eu não lembro se o nome dele é John, mas é o Maxwell o sobrenome dele, eu esqueci o primeiro. Ele fala assim, ó, que também é uma pessoa assim grande nessa área de finanças empresariais, né, bíblicas. Ele fala: líderes cuidam de pessoas e pessoas cuidam dos negócios. Então, quem é líder vai cuidar das pessoas, dos seus colaboradores, e eles vão cuidar muito bem dos seus negócios. Então, quando a gente pensa no lucro, né, quando a gente pensa nesse plano todo de Deus, a gente tem que estar servindo quem trabalha para a gente. Né? Quem trabalha para a gente ter treinamento que ele precisa, ter o salário que ele precisa, ter bonificação que ele precisa, fazer ele ficar feliz por estar ali, porque ele feliz estando ali, ele vai servir também as outras pessoas de forma feliz, né? Ele vai estar servindo bem as outras pessoas. Então, a gente também pensar nisso. O lucro ajuda a gente. Quando a gente tem margem de lucro boa, que a gente pode fazer isso, contribui ali também para quem trabalha para a gente. Então, essa é uma outra ponta aqui da pirâmide. E a terceira ponta da pirâmide é o lucro intencional mesmo.
né? Deus criou negócio para ter lucro, porque se ninguém tiver negócio se o lucro não fosse importante, né? Deus não estaria preocupado com a economia do mundo, ele não teria criado empreendedorismo, né? Ele não teria na Bíblia falando que a gente tem que aprender a multiplicar o nosso dinheiro, gerir bem o nosso dinheiro, não teria tantos ensinamentos bíblicos sobre finanças. Então, a outra ponta da pirâmide é ter um lucro intencional. E o que a maioria das pessoas fazem, né? Eu vou vender, vai entrar dinheiro, eu vou pagar tudo que eu tenho que pagar, o que sobrou é lucro. E aí, se sobrar, né? E o problema é o quê? Toda vez que fica um dinheiro na conta da empresa, se a gente não já pensar no que a gente vai fazer com aquele dinheiro, ele vai sumir, porque vai aparecer uma despesa, a gente vai inventar uma coisa para gastar aquele dinheiro. Então, no livro, né, tem um livro que chama Lucro Primeiro, né, Profit First. Eu já li esse livro, é do Mike, eu não sei falar o nome dele direito, mas ele chama Michael Lowick, sei lá, Michael Lowick. O nome dele, um nome bem estranho, né? Mas o Mike, né? Vou chamar ele pelo primeiro nome, né? Porque o segundo tá meio complicado. O Mike, né, do livro Lucro Primeiro, o que ele ensina? Ele tem uma estratégia, ele ensina a abrir uma conta para o lucro. Então, ele fala para a gente poder deixar uma conta separada e tirar todo mês, nem que toda a venda, a gente tirar pelo menos 1% para começar. Para a gente poder acostumar a ver o lucro numa outra conta. Por quê? Porque se você deixa tudo num lugar só, aí você não vai ter ideia, você não vai conseguir ter percepção do que é lucro e o que é dinheiro para pagar a despesa da empresa. Né? Então, ele ensina a deixar uma conta separada, separar o lucro ali e deixar na conta da empresa só o dinheiro realmente da despesa, para a gente conseguir enxergar melhor e conseguir ter esse lucro. E ele ensina mais ainda, que esse lucro aqui não é, na verdade, esse lucro que a gente fala que é o 30%, né? Esse lucro é o lucro que a gente quer ter depois de tirar o nosso Prolabore. Então, é quando você pensa, entrou tanto de dinheiro, né? Você pensa, quanto que eu quero de Prolabore, né? Quanto que eu preciso de Prolabore, né? Quanto que é as despesas da empresa e quanto que eu quero que a minha empresa tenha de lucro. Então, já é isso, é aquele lucro no final mesmo, depois ali do seu Prolabore, porque quando a gente, para ter fluxo de caixa mesmo, porque quando a gente pensa que eu paguei as despesas da empresa, né, e tenho lucro, mas quando eu tiro meu Prolabore, quando a gente olha na contabilidade, o meu Prolabore, dependendo do jeito que a gente administra a empresa, né, a estrutura da empresa, o meu Prolabore é parte do lucro, né? Então, se eu estou com 30% ali, mas eu tirei tudo para mim, a empresa continua sem dinheiro, né? Então, ele fala nisso, mas tirar, já o que ficar também vai sair seu Prolabore, o que ficar na primeira conta ali. E o lucro fica limpinho na outra para você conseguir ver aquele lucro e aí você ter reserva. E aí ele ensina para a gente ter reservas na empresa, né? Várias reservas para poder investir no negócio, de segurança, caso aconteça alguma coisa na empresa, reserva para a gente fazer investimentos na empresa para crescer o negócio, multiplicar. Então, a gente pega desse lucro também tirar a reserva para a empresa depois. Então, qual que é a fórmula que ele usa, que ele ensina, né? É a nossa venda, menos esse lucro e reservas que eu quero ter, né? Quanto de lucro eu quero ter na empresa? De lucro mesmo, para ficar na empresa, de lucro. Quanto de reserva eu quero ter? E aí, depois, o orçamento operacional da empresa, que é custo, despesa operacional e tudo mais. Então, ele ensina a fazer dessa forma, porque se eu ficar esperando sobrar no fim do mês, não vai sobrar. Então, a gente tem, né, Aline, uma outra forma que a gente faz também no MBA, a gente faz isso na planilha, né? A gente tem aqui na nossa empresa o orçamento. Então, no orçamento, a gente tem uma ideia, né, do que a gente pode gastar ali. A gente também tem a fórmula que a gente leva para os nossos alunos, né? Que a gente tem ali 45% de custo da entrega do serviço, 25% de despesas operacionais geral, para a gente poder ter os 30% de lucro. Então, a gente sempre ensina para trabalhar olhando isso, para a gente não passar. Então, nas nossas planilhas que a gente tem de acompanhamento interno, né? No MBA, para quem faz bookkeeping também, a gente tem esse serviço extra, né? Para quem faz o bookkeeping, de ter essa planilha, onde, o que a gente faz ali? A gente coloca o custo de entrega real ali, né? Não da forma contábil para o imposto, mas um gerenciamento interno da empresa. Então, o nosso custo real, as despesas ali com a porcentagem certinha, aí a gente coloca o lucro líquido, mas depois a gente coloca quanto que a pessoa tira de Prolabore, e aí mostra quanto que realmente está ficando todo mês ali de lucro na empresa. Então, a gente faz isso também ali
através das planilhas ali no nosso acompanhamento anual que a gente faz, né? Então, é uma E outra forma. o interessante, né, aqui e ali a gente consegue ver os números reais da empresa, levando em consideração o momento de cada empresa, se o empresário ainda está na operação ou não, se ele recebe cash ou não, não é só aquela coisa que o que passou na conta da empresa, não, é o que aconteceu na empresa de fato, né? Porque a gente vai lá no MatePad, a gente pergunta pro empresário, para os nossos alunos, tudo direitinho, como realmente está acontecendo a operação. Porque, né, imagina se a gente vai analisar um custo da entrega da limpeza sem levar em consideração que ele está ali dentro, o tempo e o trabalho e o esforço que ele está ali para entregar uma limpeza. E muita gente, às vezes, não leva isso em consideração, principalmente quando está ali contrata uma pessoa, depois contrata a segunda, fica trabalhando entre 3 pessoas, tempo indeterminado, e não, está sobrando, mas você está trabalhando também, né? Então, essa clareza que a gente traz para eles é muito, muito importante, muito gratificante também, né? Isso, a gente vê isso, vê que eles estão entendendo isso, né? Então é isso, a pirâmide, a gente tem que, quando a gente pensa que lucro não é ganância, porque lucro faz parte do sistema que Deus criou para poder gerar a economia da Terra, da mesma forma que ele tem o mundo, os planetas, né, funcionando perfeitamente, a economia também da Terra funciona perfeitamente se a gente vê essa pirâmide da forma correta, né? Que é lembrar que Deus é o dono de todas as coisas, então a gente está só gerindo algo que não é nosso, é algo de Deus, então a gente tem que ter muito mais cuidado ao gerir as nossas empresas, né? Buscar conhecimento como Jacó buscava, ele entendia, a gente via que ele tinha resultado, Labão não queria perder ele porque ele tinha resultado. E ele sabia que se perdesse, ele ia perder o resultado, porque o resultado estava naquela pessoa que geria bem. E nós somos essa pessoa que tem que gerir bem o negócio que Deus está nos dando, né? Do outro lado, fazer com que o nosso cliente, pensando em lucro, né, ele entenda a percepção de valor, tenha a percepção de valor do serviço que a gente está entregando, para a gente poder ter lucro, usar o lucro com os nossos colaboradores, com as pessoas ali, né, para poder trazer ali um estilo de vida melhor para a gente, para eles, né, para estar fazendo treinamentos, para estar trazendo pessoas que vão contribuir, né, na nossa mentoria. A gente sempre está pagando também alguém para vir, né, a gente tem uma psicóloga ali ajudando, que a gente está pagando para poder estar ajudando as meninas. Por quê? Porque a gente tem lucro. Se a gente não tivesse lucro, a gente teria que regrar tudo no máximo. Mas porque a gente tem lucro, a gente tem trazido pessoas que estão agregando valor ali na vida dos nossos colaboradores, na vida dos nossos alunos. Da mesma forma é a nossa empresa. E a outra ponta, a gente tem que lembrar que o lucro tem que vir primeiro. Então, a gente fazer ou essa estratégia, né, de Maxwell, Maxwell não, aqui é do Mike, né? Ou a estratégia do Mike, do livro Profit First, né, lucro primeiro, de já tirar o lucro de uma vez e pôr numa outra conta, ou então ter ali o acompanhamento das planilhas que a gente tem, quando a gente faz o bookkeeping, né, e o gerenciamento interno da empresa, para poder entender ali realmente quanto dinheiro está ficando na nossa empresa, para a gente conseguir gerenciar isso melhor. E de exercício prático, eu quero trazer hoje aqui para vocês. A primeira coisa, eu quero que você faça essa declaração aí, né, da sua mordomia, de que Deus é o dono de todas as coisas. Eu vou até ler uma aqui para você ter de exemplo, mas você pode escrever a sua para você declarar, né? Qual que é a sua declaração? Por exemplo, você pode falar assim, olha, eu sou a gestora desse negócio. Esse negócio pertence a Deus. A minha gestão será pautada pela excelência, honestidade e busca por sustentabilidade financeira. Então, escreva isso e colhe em algum lugar para você lembrar todos os dias, sempre que você for tomar uma decisão, que esse negócio não é seu. Você é apenas a gestora desse negócio. Deus é o dono. Essa lição que você trouxe é tão incrível, porque no próprio comportamento, se a gente olha o comportamento de Labão e olha o comportamento de Jacó, quem que era o mais próximo? O que enganava, o que queria que alguém fizesse para ele, ou não queria ter responsabilidade de aprender o que Jacó fazia, porque ele podia ir lá aprender com Jacó, né? E fazer e deixar Jacó em paz. Mas não, ele queria o atalho, ele queria o mais fácil, ele queria alguém fazendo para ele não queria responsabilidade. E Jacó não, por mais que levou o tempo que levou, tudo que ele fazia prosperava.
né, como funcionário prosperou, como sócio prosperou, porque, né, ele tinha essa questão de aprender, de fazer com excelência como mordomo mesmo. E ele sabia que vinha de Deus, né? Essa inteligência, sabia que esse comportamento vinha de Deus. Então, tá bem claro aí nos dois comportamentos, né? Da autorresponsabilidade, né? O de se desenvolver, ao versus do que quer que alguém faça, que, né? Enfim, é tudo pronto, né? Tudo pronto. Que é tudo pronto. Então, essa primeira coisa é lembrar, né? Que Deus é o dono e nós somos gestores. A segunda coisa é a gente fazer um diagnóstico da nossa empresa, né? Então, assim, quais são as 3 maiores dores que o seu produto ou serviço ele resolve para os seus clientes? Então, isso aqui é muito importante, por quê? Para a gente poder levantar a percepção de valor, né, do que a gente faz ali para o nosso cliente, né? Então, assim, o valor que você está cobrando está refletindo isso? Nessas dores que você resolve? Então, é importante a gente entender quais são as maiores dores que a gente resolve ali com o nosso serviço, né, com o trabalho que a gente faz para o nosso cliente, né? E a terceira coisa é a gente ter nossas contas de reserva, né? Eu sempre ensino a gente ter ali uma high yield savings account, para a gente colocar reserva, para a gente reinvestir na empresa, para quando acontecer qualquer coisa, a gente ter um dinheiro ali para nos ajudar, né, para nos sustentar. Então, é sustentar o nosso negócio, na nossa vida pessoal e tudo. Então, é a gente ter essa conta de reserva, né? Fazer essa ação prática ali no banco, se você não tem, você abrir essa conta para você começar a ter essas reservas, porque é um princípio bíblico, né? A gente ter reserva. Se você tem dificuldade em gerir a empresa, gerir o financeiro, tendo lucro, né? Começa a fazer isso, começa a tirar o mínimo de 1%. É uma estratégia, são várias estratégias, né? A gente tem uma aqui, tem essa outra, tem aquela, não tem a estratégia certa ou errada, tem a que combina mais com você. Então, se você quer começar a tirar 1%, desde quando o dinheiro entra, já tirar 1% e colocar numa conta separada para você garantir que a sua empresa tem lucro, e depois você faz o que der para fazer com o resto do dinheiro, né? Você vai conseguir isso melhor dessa estratégia. Agora, se você é mais organizado e tal, você pode, então, seguir ali como a gente faz, né? Com a planilha, direitinho, sabendo até onde a gente pode ir, para a gente continuar tendo lucro ali na nossa empresa. Então, hoje, né, para concluir aqui o nosso episódio, não, meu Deus, já 42 minutos aqui já. Para concluir aqui o nosso episódio, a gente tem que entender que lucro, né, o lucro sobre a ótica da mordomia e da liderança servidora, ela transforma completamente a nossa postura na frente do nosso negócio. Então, é realmente entender, né? Se eu sei que esse negócio pertence a Deus e que Deus criou esse negócio e me deu para que eu possa gerir, para ter lucro, para que eu possa fazer tudo isso que eu tenho que fazer, que Ele coloca no nosso coração, ajudar quem precisa, né? A gente poder agregar valor na vida de outras pessoas, a gente transformar a vida de quem trabalha para a gente, tudo isso, né? Se a gente entender como que isso é algo tão sublime, né? Tão abençoado, que Deus criou e que Deus nos colocou isso na nossa mão, a gente vai ter muito mais lucro e a gente vai, só na mentalidade mudando, isso vai mudar muita coisa também na nossa empresa, porque primeiro muda aqui, depois vai mudando nas ações, né, Alice? Uau, muito bom, gente. Uau! Ficou mais gostoso, viu, esse pilar financeiro hoje, gostei. Mais leve, né? Muito bom, não estamos sozinhos. Verdade, Deus está conosco ali, Ele é o dono, Ele dá o resultado. Se ele vê que a gente está fazendo o certo, Ele vai dar o resultado para a gente. Então, a gente está ali e sempre orando e buscando nele, né? Qualquer decisão certa, coração. A gente faz plano, mas a resposta final sempre vem de Deus. E a gente sempre tem que apresentar os nossos planos para Deus. Eu estava meditando nesse versículo hoje de manhã meu devocional. Então, se a gente tem um plano de fazer algo na empresa, a gente pode entregar esse plano para Deus e perguntar, é o caminho certo? Se não for, me faz ficar preocupada, me faz ficar ansiosa, mas se for, me põe em paz. E quando Deus põe a paz no coração da gente, a gente pode seguir tranquilo, que a gente tem certeza que é porque Ele está abrindo porta para a gente ir naquele caminho mesmo. Amém. Vamos orar? Você ora para a gente? Sim. Paizinho amado, todo-poderoso, obrigada, Deus, pelo teu cuidado, Senhor, de trazer a tua palavra através da vida da Aline, Senhor. Obrigada
que o Senhor é um Deus que provê, Senhor, um Deus que cuida, é um Deus que guia, um Deus que abre portas e fecha, Senhor. É o Senhor um Deus que nos dá sabedoria, Pai. Obrigada, Senhor, por nos ter confiado, Senhor, a essas empresas que temos, Senhor. Te peço e coloco na tua presença, Senhor, a vida de cada pessoa que escutar essa palavra, Senhor, que o Senhor leve para pessoas que estão precisando escutar isso nesse momento, Senhor, conecte, né, pessoas a esse canal, a tua palavra principalmente, Senhor, que a gente possa, Senhor, ter no coração essa paz de que estamos servindo a Ti, Senhor, primeiramente, né, com nossas empresas, servindo os nossos clientes, servindo as pessoas que trabalham conosco, Senhor. Quebra, Senhor, toda crença, Senhor, toda mentira, todo engano em relação ao lucro, ao dinheiro, à prosperidade, Senhor, porque sabemos que não vem de Ti, Deus. Perdoa nossas falhas, Senhor, perdoa quando murmuramos, quando não duvidamos até de Ti, Senhor, porque Tu é dono de todas as coisas, Senhor. Então, traz, Senhor, traz paz, traz estratégia, traz sabedoria. Guia, Senhor, nossos passos, nossas decisões, Pai. Alarga a nossa visão, Senhor. Mostra, Deus, o que o Senhor pode fazer na nossa vida e através da nossa vida, Senhor, através das nossas empresas. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Ótimo sábado. Tchauzinho.